Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, breve Jesus voltará. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que a consolação do Espírito Santo estejam sobre você nesta hora. Deus lhe abençoe. Muito obrigado por você estar mais uma vez conosco aqui no programa A Voz da Profecia. Esse é o nosso encontro semanal. E eu louvo a Deus por esse privilégio de poder estar aqui e compartilhar com você a palavra de Deus. Que esses minutinhos preciosos sejam de luz, luz do céu, para iluminar os seus caminhos, para conduzir você por um caminho seguro e abençoado. Porque assim felizes são aqueles que buscam a Deus, que têm o coração aberto para Deus e andam pela fé com o Senhor. Que Ele possa renovar bênçãos cada dia mais sobre você e sobre a sua casa. E muito obrigado por sua amizade, por seu companheirismo, por sua audiência, sempre aqui com a gente. Eu encontro pessoas por aí em diversos lugares por onde viajo pelo Brasil, compartilhando a palavra de Deus e muitas vezes acompanhado pelo Quarteto Arautos do Rei. Eu encontro pessoas que sempre se referem a nós com muito carinho, com muito respeito, muita amizade. Isso tudo alegra muito o nosso coração. E eu aproveito e peço a você, sempre que lembrar, ore por nós aqui na Novo Tempo, tá bem? A nossa missão é enorme, a responsabilidade é tremenda. Estamos guardados e protegidos sob a sombra do Altíssimo. É Deus quem tem nos abençoado, nos guiado. É Deus quem tem feito esse ministério prosperar para a glória dEle. Por isso, ore sempre por nós, para que Deus nos ajude aqui a mantermos firmes o propósito de, através do nosso trabalho, glorificarmos o nome do Senhor, levando pessoas cada dia para mais perto de Jesus, porque é de Cristo que nós precisamos. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. E eu tenho um presente para você, que é a revista Esperança Eu Creio. Se você ainda não tem essa revista linda, é só pedir que nós vamos lhe mandar gratuitamente, tá bom? Esse aqui é um presente da Novo Tempo para você, não lhe custa nada, absolutamente nada, e se você pedi-lo, nós vamos mandar para você assim, gratuitamente. A mensagem dessa revista está baseada em crenças fundamentais que nós temos na Palavra de Deus. Você crê? Ora, para crer você precisa conhecer, precisa saber do que se trata. E eu estou seguro que ao conhecer a Palavra de Deus, você cada dia mais vai confiar de todo o seu coração. Deus lhe abençoe, confie cada vez mais no Senhor e busque conhecer a Deus para que a sua confiança esteja alicerçada numa base segura que é a Palavra de Deus. Por isso esse presente para você. Se você desejar essa revista, é só pedir que nós vamos mandar para você gratuitamente. Você vê aí o WhatsApp, número 12982444449.
Você pode mandar mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Esperança, eu creio. Ou então você pode também entrar em contato conosco através do nosso site, novotempo.com/escola bíblica. Será um prazer enviar esse material para você, para aprofundar o seu conhecimento de Deus e a sua caminhada com Ele. E agora é hora de música, aqui no quarteto, aliás, aqui no programa Arautos do Rei, aliás, aqui no programa A Voz da Profecia, é música do quarteto Arautos do Rei. Ouça agora essa canção linda que certamente falará ao seu coração, o Santo Espírito. De amor e do teu poder, eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. O Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder, o testemunho de fiéis cristãos fez pecadores renascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram prontos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória alcançar. Ó Deus bendito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Escuridão e dor, a fé dos santos se provou, mas em resposta ao real fervor, Deus o Espírito enviou. Manda implorar por humildade e amor, de novo a igreja avançará, irá pregar com destemor e ardor, até ver Cristo regressar. Ó Deus bendito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar. Foi o nosso Senhor quem prometeu antes de retornar ao céu. Ele disse aos seus apóstolos e por extensão a toda a sua igreja: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas. É assim mesmo. Quando o Espírito Santo está em nós, nós testemunhamos a respeito do amor de Cristo, da mensagem do céu para os nossos semelhantes, mas é imprescindível a presença do Espírito Santo em nós. É o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, conforme Cristo diz, quem nos faz lembrar de todas as coisas que Ele nos ensinou. É o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que dá poder ao cristão para vencer o pecado e ter uma vida nova.
É pelo poder do Espírito Santo que nós pregamos o Evangelho e testemunhamos pelo nosso exemplo e por meio das nossas palavras. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, cada dia mais viva em você, para que você seja um cristão verdadeiramente vitorioso. E você já reparou que eu estou aqui com a revista Esperança, Eu Creio, bem nas minhas mãos, só para lembrá-lo de que esse é um presente que nós estamos lhe oferecendo. É só você pedir que nós vamos lhe mandar gratuitamente. Veja aí as informações que estão na sua tela, para você poder fazer contato conosco e nós vamos mandar esse material direto para as suas mãos, ok? Aproveite agora o intervalo para fazer isso e logo na sequência eu volto para refletirmos hoje numa das parábolas contadas pelo Senhor Jesus Cristo, que é riquíssima, cheia de ensinamentos preciosos para você e para mim. Fica aí que eu já volto. Já estou aqui com você outra vez no seu programa A Voz da Profecia. Aqui estamos sempre louvando a Deus através dessas lindas músicas do Quarteto Arautos do Rei e também nós refletimos juntos na Palavra do Senhor, na Santa Bíblia. Mas antes de orar e abrir a Bíblia para estudarmos, eu preciso lhe fazer um convite muito especial. Talvez você já tenha ouvido esse convite aqui antes, e eu espero que você já tenha atendido, já tenha ido lá. É que nós daqui da Rede Novo Tempo pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente sempre convida os nossos queridos telespectadores para que estejam conosco no culto. É sempre uma alegria, é sempre um prazer quando eu vou à igreja, seja aqui em Jacareí, São Paulo, onde está a sede da Novo Tempo, onde eu moro também, ou nas viagens aí pelo Brasil. É sempre um prazer quando eu tenho a oportunidade de encontrar pessoas que assistem à TV Novo Tempo e que vão à igreja e participam de cultos, de momentos de adoração a Deus com a gente. Eu estou convidando você para ir a uma igreja adventista do Sétimo Dia. Se você não sabe onde tem uma, é só entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br. Assim você vai descobrir a igreja adventista que está mais próxima de sua casa. E eu estou seguro de que lá você será recebido com muito carinho pelos nossos irmãos e o mais importante, na igreja você vai ter a oportunidade de louvar a Deus e estudar a sua santa palavra, porque nosso objetivo maior quando nos reunimos é de termos um momento especial de adoração, de culto, de estar na presença do Senhor. Isto é algo maravilhoso e é imprescindível na experiência cristã. Portanto, você está convidado. Nossos cultos geralmente acontecem nos sábados de manhã, a partir das 9 horas da manhã, e domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, tá bom? Não importa se a igreja é grandona, se é pequenininha, se é uma área rural, área urbana, cidade grande, cidade pequena, nada disso importa. O que importa é você ir lá e adorar a Deus com toda a sinceridade de coração. Vamos orar juntos? Pai querido, nessa hora eu te peço, Senhor, usa-me, ilumina-me e abençoa todos que estão em oração comigo, para que essa mensagem seja significativa em nossa caminhada cristã. Te peço, Pai, com gratidão, porque sei que o Senhor é bom, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você já viu o título aí da mensagem? A parábola dos solos. As parábolas eram histórias criadas por Jesus para ilustrar os seus ensinos. O mestre, a partir do que era conhecido por seus ouvintes, ele procurava levá-los ao entendimento de verdades lindas e profundas do Evangelho. As parábolas eram, assim, um recurso pedagógico que Cristo gostava de usar. E com isso Jesus prendia a atenção de todos e ele se comunicava com as diferentes classes de pessoas que estavam ali no seu auditório, apresentando realidades do reino de Deus. Aqui no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13,
Eu sei que tem gente aí que, mesmo antes de eu mencionar qual era a parábola, pelo título que eu coloquei, já entendeu. Mateus capítulo 13. Aqui estão registradas 8 parábolas contadas por Cristo. Era provavelmente o ano 29, da era cristã. Jesus estava fazendo sua segunda viagem à região da Galileia, e tudo indica que estas parábolas, registradas aqui em Mateus 13, elas foram apresentadas em algum lugar ao longo da margem do Mar da Galileia, entre as cidades de Cafarnaum e Magdala. Hoje nós vamos pensar na primeira das parábolas registradas aqui em Mateus capítulo 13, que é a chamada parábola do semeador. Eu prefiro chamar de a parábola dos solos, porque você vai perceber que a ênfase está no modo como a semente foi recebida pelos 4 diferentes tipos de solo e o efeito que isso teve no crescimento da semente. Vamos ao texto bíblico, Mateus 13, eu leio aqui os versos de 1 a 9. Na minha Bíblia está escrito assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa foi a parábola, ou essa é a parábola, como eu disse, chamada de parábola do semeador, mas eu gosto mais de chamar de parábola dos solos. O verso 1 que eu li diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. E grandes multidões, no verso 2, se reuniram em volta dele. Grandes multidões se reuniram em volta de Jesus. A multidão se aglomerava próximo de Cristo. E aí, o texto diz assim: de modo que ele entrou num barco e se assentou. Como muita gente ficou ali em torno de Cristo, ele sentiu a necessidade de entrar num barco para que pudesse, dali de dentro do barco, falar às pessoas e ser visto e ouvido de uma maneira melhor. E o texto diz que Jesus então se assentou no barco. Essa era uma posição comum dos mestres, quando eles iam ensinar as pessoas. O mestre se assentava e aí todos sabiam que viria algum ensinamento, apresentado ali com calma, diferente de hoje, né? Hoje todo mundo é muito assim acelerado, é a chamada síndrome do pensamento acelerado. Hoje ninguém tem tempo mais para nada, mas naquele contexto ali de Cristo, imagine Jesus à beira-mar, uma multidão pronta para ouvi-lo. Então Jesus entra no barco, olha as pessoas que estão ali na praia, ele se assenta e todos entendem que é um mestre que está pronto para ensinar e eles estão com os ouvidos abertos para ouvi-lo. E Jesus diz assim, verso 3: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Nenhum de nós tem dúvida, e quando eu digo nenhum de nós, dos que estudam a Bíblia,
de que o semeador aqui representa, na história contada por Cristo, criada por Cristo, o semeador aqui representa o próprio Jesus, o semeador celestial, aquele que veio do céu, que veio mandado pelo Pai, semear nesse campo que é a terra, que é o nosso mundo, e de forma mais específica, o nosso coração. E qual seria a semente? Ora, a semente que o semeador celestial veio semear nesse campo, nesse mundo, e de forma específica, como eu disse, em nosso coração, essa semente é o Evangelho, é a palavra de Deus, é a mensagem de salvação, é a verdade. Oh, louvado seja o Senhor! Porque o Senhor Jesus Cristo, o semeador celestial, Ele veio à terra encontrar-se comigo e com você, para compartilhar conosco a semente do Evangelho, as boas novas de salvação, a verdade, a mensagem, a palavra. E agora no verso 4 que eu li está escrito assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Veja, Cristo vai se referir aqui a 4 realidades diferentes. A primeira é essa, repito, ao semear uma parte, ou seja, uma parte das sementes, caiu à beira do caminho e vindo as aves, a comeram. Se você verificar aqui, Mateus 13, agora a partir do verso 18, você vai notar que Jesus explicou aos discípulos o significado da parábola, o significado da história. O próprio Jesus interpreta a sua história, a sua parábola. Verso 18 diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Verso 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Compreendeu? Simples, não é? Como eu disse, Jesus está explicando o significado da parábola, mostrando para a gente a mensagem que é ensinada com essa história. E como eu disse, fica muito claro que os solos representam os ouvintes da palavra de Deus, com suas diferentes reações. A semente que cai à beira do caminho, Jesus diz aqui nos versos que eu li agora, por último, 18 e 19, representa todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. E aí Cristo diz assim: vem o maligno, representado pelas aves do céu, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado, diz Cristo, à beira do caminho. Observe, por causa da superfície dura do caminho, a semente fica exposta e não tem chance de germinar. Os ouvintes da beira do caminho, eu poderia dizer assim, eles são superficiais. Sobre estes, a verdade do Evangelho não tem efeito. Como as pessoas dizem assim popularmente, aquilo que eles ouvem entra por um ouvido e sai pelo outro. Eles não percebem a sua real necessidade do Evangelho. Parece que a verdade não lhes faz sentido. Eles não a compreendem. Eles não prestam atenção, eles ignoram, eles não valorizam. Então, como disse Cristo, vem o diabo, representado pelas aves, e leva a semente. Qual seria a reflexão apropriada? Eu posso lhe fazer uma pergunta? Qual tem sido a importância do Evangelho para você? Faz sentido? Você tem compreendido e valorizado o Evangelho? Como é que está aí o solo? Está acessível ou está endurecido? Como eu disse, os que são representados
pelo solo à beira do caminho, onde a semente cai, mas acaba não alcançando o seu propósito, que é germinar, crescer, frutificar. Porque as aves vêm, Jesus diz, e comem, levam a semente. Como é que está o solo do seu coração? Você está acessível ao Evangelho ou seu coração está endurecido? Na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 15, está escrito assim: hoje, se ouvirem a sua voz ou a voz do Senhor, não endureçam o coração. Quantas pessoas ouvem o Evangelho, mas o ignoram? Elas não se interessam em buscar compreendê-lo. Elas não veem sentido no Evangelho e simplesmente o desprezam, porque o coração delas está endurecido para Deus. E aí essa mensagem, apesar de terem recebido, não é assimilada. A mensagem não alcança o seu propósito. Porque o inimigo vem e, vendo que a pessoa realmente não está interessada no Evangelho, ele leva a semente, como disse Cristo. Ele tira a oportunidade que foi dada por Deus a essa pessoa, já que a própria pessoa não demonstrou sensibilidade diante do Evangelho. Como está o solo do seu coração? Sensível à voz de Deus ou está endurecido, resistente? Vamos na sequência agora, Mateus capítulo 13. Eu vou ler os versos 5 e 6. Na minha Bíblia está escrito assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Outra parte da semente, Jesus diz, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. A explicação daqui dos versos que eu acabei de ler, aliás, verso 6 também eu posso ler, diz assim: saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. A explicação está nos versos agora 20 e 21. Jesus diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Observe, o Evangelho toca as emoções desses ouvintes. Eles reagem prontamente, eles aceitam rápido, mas a rocha do egoísmo impede o Evangelho de se aprofundar e realizar uma mudança na vida dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas amam a si mesmas e não estão dispostas a pagar o preço do discipulado. A influência superficial do Evangelho sobre essas pessoas não faz com que elas confessem e abandonem os seus pecados. A reação dessa gente não resulta em conversão. Qual seria a nossa reflexão no caso? Você está disposto a pagar o preço do discipulado? Jesus disse, Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Oh, meu amigo, não se engane. Aqueles que terão coroa no céu, eles levarão primeiramente uma cruz na terra. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Nós temos um preço a pagar quando nós decidimos ser discípulos de Cristo, quando nós assumimos o discipulado. Mas esses, como disse Cristo aqui, cuja semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, tudo bem que logo nasceu, mas visto não ser profunda a terra, mas quando o sol saiu, a queimou,
porque não tinha raiz, secou-se. Ou seja, são pessoas que receberam o Evangelho, porém, elas não permitiram que o Evangelho cumprisse o seu propósito, porque elas, ainda que tenham recebido prontamente, elas não permaneceram, permitindo que Deus realizasse sua obra. Elas não estavam dispostas a, como eu disse, pagar o preço do discipulado. E agora no verso 7, Mateus 13, verso 7, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E agora no verso 22, Jesus dá a explicação. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Veja que a semente chegou a germinar e a planta nasceu, cresceu, mas Jesus diz não chegou a amadurecer, não chegou a frutificar. A ideia é, pessoas tão envolvidas com o mundo, com suas preocupações e oportunidades, que não têm tempo para se prepararem para a eternidade. A religião tornou-se apenas um interesse entre muitos outros. Por isso eles vivem um cristianismo inoperante, um cristianismo tímido, infrutífero, condescendente com o pecado e com o mundo. São pessoas que experimentaram uma justificação pela fé, mas não evoluíram para o processo de santificação. Eu posso dizer que estes aqui representam pessoas que aceitam Jesus como Salvador, mas não o querem como Senhor. O reino de Deus não se tornou a prioridade dessa gente. A prioridade, assim, da vida, o mais importante da vida. Reflexão. O que é mais importante na sua vida hoje? Lembra que Jesus disse, Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, tenha o reino de Deus como sua prioridade, e não como uma mera utilidade. O reino de Deus deve ser prioritário e não utilitário. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 16, verso 26, Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esses aqui, quando Cristo diz, representados por aqueles cuja semente caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram, conforme a explicação que eu li, Jesus diz, são aqueles que ouvem a palavra, porém as preocupações desse mundo, as fascinações ou a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Bom, mas agora vamos para a última parte, que é a melhor de todas. Aqui, Mateus capítulo 13, verso 8, está escrito, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e 30 por 1. Outra, porém, Jesus diz, outra porção de sementes caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. E no verso 23, Jesus explica, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O que caiu em boa terra, num solo fértil, num coração sensível e acessível à palavra de Deus. Veja, não que essa terra seja naturalmente boa, mas tornou-se boa por responder positivamente aos apelos da palavra de Deus e do Espírito Santo. Em Romanos 7, verso 18, Paulo diz que em nós não habita bem algum, bem nenhum. Isso é verdade. A Bíblia também diz que não há nenhum justo sequer nesse mundo, porque nós já nascemos com a tendência, com uma inclinação, com um pendor para o mal, para o pecado. Por isso que Paulo diz, em mim não habita bem nenhum. Mas esse mesmo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 13, diz assim,
Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Por isso que eu disse, a terra, o solo do coração humano não é naturalmente bom, é ruim. Mas quando você permite que o Senhor realize a sua vontade, ou a vontade dele na sua vida, então o Senhor transforma esse solo endurecido num solo fértil. É o Senhor, diz Paulo, quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem nos desperta, quem nos atrai para Ele. Desde que nós permitamos que Ele faça isso, desde que nós não fechemos nosso coração. Jesus então afirma que esse foi e é uma resposta positiva. Essa, diria, foi e é uma resposta positiva, eficaz e permanente. Tanto é que diz Cristo que nasceram frutos em grande quantidade. Nos evangelhos de Marcos e Lucas também é registrada essa mesma parábola. E eu quero ler para você aqui o que está escrito no evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 15. Ao referir-se a esta semente que caiu na boa terra e frutificou e produziu, Lucas capítulo 8, verso 15, está escrito assim: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Olha que interessante. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, coração sensível à palavra de Deus, retém a palavra, e estes frutificam com perseverança. Reter a palavra significa que eles são ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Lembra que Cristo disse lá no Sermão do Monte, Mateus 7, sobre os que constroem casa sobre a rocha e os que constroem casa sobre a areia? Cristo diz: quem ouve minha palavra e pratica está construindo uma casa sobre a rocha, e essa casa se mantém apesar das tormentas. Mas aquele que ouve minha palavra e não pratica está construindo sobre a areia. Não tem base, não tem alicerce. É uma casa frágil. Na hora da tormenta, da dificuldade, essa casa cai e é grande a sua ruína. Esses ouvintes aqui da palavra de Deus, eles não só, da boa terra, eles não só ouviram a palavra, mas eles reteram, eles guardaram, eles se apegaram à palavra, eles procuraram praticar e viver a palavra de Deus. A ideia de reter aqui implica exatamente em guardar, em seguir, em obedecer, em apegar-se à verdade aprendida. Eu gosto muito do texto que está em Hebreus capítulo 2, verso 1, onde está escrito assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Isso é Hebreus 2, verso 1, como eu disse, está escrito assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. Os ouvintes, representados aqui pela boa terra, pelo solo fértil, são esses que ouvem as verdades bíblicas, a palavra de Deus, e se apegam com firmeza a essas verdades, para que delas não se desviem, para que não venha o inimigo e leve a semente, para que os cuidados e preocupações da vida não sufoquem a planta, para que as preocupações e aflições não façam com que a nossa permanência em Deus não exista, ou seja, nós sejamos desviados do Senhor, não. Aqueles que são ouvintes e praticantes da palavra, eles retêm a palavra com firmeza, eles se apegam com firmeza às verdades ouvidas, para que eles jamais se desviem. Se você se apegar com firmeza às verdades ouvidas, se você não se apegar com firmeza às verdades ouvidas, eu insisto com você, as aves virão comê-las, levá-las.
O maligno vai arrebatar o que foi semeado no seu coração. Se você não se apegar com firmeza às verdades ouvidas, o sol vai queimá-las. Angústia ou perseguição virão para secá-las. Se você não se apegar com firmeza às verdades ouvidas, os espinhos vão sufocá-las. Como disse Cristo, preocupações e interesses mundanos, e a semente se tornará infrutífera. No coração dos ouvintes à beira do caminho, a verdade não encontra resposta. No caso dos ouvintes representados pelo solo rochoso, a verdade não produziu nada mais que um impulso momentâneo. Já com os ouvintes do solo espinhoso, foi uma resposta que começou bem, mas secou em face das preocupações e interesses mundanos. Mas, no coração dos ouvintes da boa terra, a resposta é permanente e eficaz. O resultado é uma vida cristã frutífera, próspera e perseverante até a vitória definitiva. Jesus disse que esses frutificam com perseverança. Por falar em perseverança, você se lembra das conhecidas palavras de Cristo no chamado sermão profético, em Mateus capítulo 24, versos 12 e 13, quando ele diz assim: por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus, nesse contexto aí de Mateus 24, está se referindo aos sinais que precederiam sua segunda vinda a esse mundo. E nesse contexto ele diz isso: e por se multiplicar a iniquidade, não fique você pensando que a iniquidade, que a maldade tende a diminuir no mundo, tende a multiplicar-se. O mundo vai de mal a pior, não há esperança. Por se multiplicar a iniquidade, diz Cristo, o amor se esfriará de quase todos. O amor a Deus e aos semelhantes. Porque quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele se afasta, mais nós nos afastamos uns dos outros. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aí Jesus faz uma promessa e diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra de ordem aqui é perseverança, é não desistir, é permanecer no Senhor. E eu concluo lhe perguntando: como está o solo do seu coração? Sua vida está aberta para Deus? Outro dia eu fiquei um bom tempo pensando nas palavras de Davi no Salmo 143, verso 6, onde Davi diz assim: a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Não é bonito isso? Está no Salmo 143, no verso 6. Mas eu gosto ainda mais das palavras de Davi agora no Salmo 63. E eu leio o verso 1, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem vida. Uau! Que coisa mais linda! Eu fico imaginando como Deus ouve uma oração como essa. O prazer de Deus quando um pecador se coloca na presença dele e diz essas palavras: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem vida. Este é um coração totalmente aberto para Deus, para receber a palavra de Deus, para encontrar-se com o Senhor. E acredite, quando o nosso coração se abre para Deus, Ele vem. E quando Deus vem, Ele nos muda por completo. Sua palavra alcança seu propósito. Como uma semente lançada na terra, essa palavra frutifica. E o fruto é para a vida eterna. Deus lhe abençoe. Vamos agora ouvir a música do quarteto, em seguida
eu quero ter a oportunidade de orar por você e com você. Essa é uma das músicas recentes do Quarteto Arautos do Rei. Ouça com bastante atenção. O quarteto usado por Deus agora mostra para você que o Senhor está lhe dando oportunidade, está lhe chamando. Ouça agora, Arautos do Rei, a tua grande chance. Quando os dias são escuros, quando nada faz sentido, quando falta até o ar para respirar, quando a dor é indescritível, quando a solidão assola, quando as noites são regadas por lágrimas. Se o teu céu não tem estrelas, se o teu sol já não tem brilho, se teus pés já não conseguem dar um passo a mais, deixa só eu te lembrar que esse fim não é o fim, é uma porta, um recomeço, é a tua grande chance de virar do avesso. O mal deixou o mundo de ponta cabeça, o evangelho é loucura, talvez não entendas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu te pergunto, por que tu não confias? O Filho do Deus vivo te amou até a morte, carregou a cruz pesada pra mudar a tua sorte. Não há melhor escolha ou melhor alternativa do que entregar-lhe os planos, o futuro, enfim, a própria vida. Rouba tua alegria e por fim é o que te faz paralisar. Se os teus medos te perseguem, tuas dúvidas te impedem de abraçar completamente a salvação. Quando as perdas são imensas, a saudade é tão intensa e as perguntas sem resposta são essenciais. Não desiste assim tão cedo, nessa hora exerce a fé. Jesus Cristo está voltando e com ele um novo tempo, muito mais bonito. O mal deixou o mundo de ponta cabeça, o evangelho é loucura, talvez não entendas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu te pergunto, por que tu não confias? O Filho do Deus vivo te amou até a morte, carregou a cruz pesada pra mudar a tua sorte. Não há melhor escolha ou melhor alternativa do que entregar-lhe os planos, o futuro, enfim, a própria vida. Não deixes passar nenhum minuto mais. Entrega a tua vida e segue em paz.
deixa tudo para trás, segura a mão do Pai que te ama, que convida, que te espera. Então decide e vai. Decide e vai. Nosso Senhor é maravilhoso. Ele disse que veio buscar e salvar o perdido. Ele veio dar oportunidade a você e a mim para que através dele nós tenhamos vida e vida plena. Talvez você pense assim, pastor, eu quero Deus, eu creio nisso, eu creio que você quer, até porque se você não quisesse, você não estaria aí ouvindo um pastor pregar, ouvindo um grupo cristão cantar, e você me diz assim, pastor, eu quero Deus, mas eu sei que eu deveria desejá-lo mais. Você pensou assim, ou tem pensado assim em algum momento? Eu já pensei dessa forma diversas vezes. Eu quero Deus, mas eu sei que eu deveria desejá-lo mais. Lembre-se do texto de Paulo que eu já citei, Filipenses 2:13. Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Paulo está dizendo que é Deus quem nos desperta para Ele, é Deus quem nos atrai, Ele quem toma a iniciativa, é Ele quem nos chama, nos conquista para si, e também é Ele quem nos capacita com poder para que nós vençamos, Ele tem poder para fazer isso. Então eu sugiro a você, ore a Deus agora e diga assim, Senhor, faça com que eu te queira mais, que eu te deseje mais, que eu te ame, Senhor. Realiza em mim, Senhor, a tua vontade. Transforma meu coração num solo fértil, para que a tua palavra possa frutificar. Ore assim e não tenha dúvida, Deus vai ouvir esta sua oração com muito prazer e mais que isso, Ele vai atendê-la. Porque tudo o que Deus precisa é de um coração aberto para Ele. Ainda que você saiba que não está tão aberto quanto deveria estar, diante da bênção que Deus está oferecendo, mas diga com sinceridade, Senhor, com a minha limitação, com a minha fraqueza, com a minha dificuldade, eu estou aqui. Eu te quero, mas me ajude a desejá-lo mais, Senhor. Vem, transforma esse solo endurecido num solo fértil, para que tua palavra possa frutificar. Deus ouve essa sua oração e atende, e transforma a sua vida. Louvado seja o Senhor. Vamos orar juntos? Pai querido, estamos aqui, Senhor, e com nosso coração te agradecemos, porque temos tido o privilégio de ouvir tua palavra. E ainda, Senhor, que o solo do nosso coração não seja tão fértil, uma terra tão boa quanto deveria ser. Nós te agradecemos porque já iniciaste tua obra em nós e estás nos atraindo para ti. Louvado seja teu nome, Senhor. Ajuda-nos a te amarmos mais, a te querermos mais. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bênçãos de Deus para você. Eu tenho certeza que esse solo aí não está endurecido, não. Pelo contrário, está ficando um solo cada vez mais fértil, mais sensível, mais acessível à palavra de Deus. Continue buscando ao Senhor. Ele tem uma obra que já está sendo feita e continuará sendo feita na sua vida, até que a sua vitória seja completa nele. Um abraço, a gente se vê e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Tchau.